Olá, começa agora mais uma Ação em Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre a ONG Vocação, que há mais de 50 anos promove ações socioeducativas com o objetivo de desenvolver as comunidades que participam. Para nos explicar melhor sobre esse trabalho, recebemos hoje o Celso Freitas, superintendente da organização. Obrigada pela presença, Celso. Obrigado a você, Mariane, e a todos que nos assistem na TV Câmara. E também conosco o gerente de desenvolvimento integral e comunitário, Milton Alves Santos. Seja bem-vindo, Milton. Obrigado, agradeço o convite. Maravilha. Para começar, vamos contar um pouquinho sobre a história da ONG, né, que já existe há mais de 50 anos. Qual foi o ponto de partida, né, para criar esse projeto? A vocação antiga ação comunitária, antigamente a gente tinha o nome de Ação Comunitária do Brasil, ela surgiu em 1967, uma ONG criada por empresários, quer dizer, foi um grupo de empresários que se mobilizou aqui na cidade de São Paulo para criar uma organização que tivesse focada para o desenvolvimento comunitário. E esse grupo conseguiu desenvolver um projeto. Esse projeto começou a ser implantado no Jaguaré, aqui em São Paulo, e o objetivo era fortalecer lideranças comunitárias nas regiões da periferia de São Paulo, para que elas se relacionassem melhor com o setor público. Então, desde o começo e até hoje, a gente mantém isso como um grande ativo da vocação. O nosso trabalho é feito sempre em parceria com lideranças comunitárias, com organizações comunitárias de bairro, que agora, que no processo de desenvolvimento, dos seus desenvolvimentos também, foram abrigando programas sociais, e a gente foi, então, não só fortalecendo lideranças, como também criando programas sociais para crianças, adolescentes e jovens, e antigamente para idosos, para programas de formação profissional, diversos programas durante essa história da vocação para contribuir com o desenvolvimento da comunidade. E hoje qual que é o público-alvo da ONG? O público hoje são crianças, adolescentes e jovens. Desde 97, num planejamento estratégico que a vocação fez em 97, ela definiu claramente o público como crianças, adolescentes e jovens. E hoje a gente tem diversos programas para atender essas faixas etárias. Ótimo. Falando dos programas, então, são vários, né? Tem um que chama Crescer, né? Exato. Qual que é o propósito dele? Como o Celso disse, são programas socioeducativos. Importante dizer que em todos eles, apesar de atendermos crianças, adolescentes e jovens diretamente e indiretamente, nós fazemos isso sempre em aliança com as famílias dessas crianças, desses jovens e desses adolescentes. E a ideia é que essa família se fortaleça, seja apoiada para realizar ali o seu trabalho de cuidados primários, de desenvolvimento, o que a gente chama de capacidade protetiva. Então, são alguns programas que a instituição hoje desenvolve para dar conta disso. Nós temos um programa chamado Crescer, que é destinado a crianças de 7, 6 anos até adolescentes de 14 anos. Ele é um programa destinado a crianças que estão na escola ou fora da escola. As que não estão na escola, a gente estimula as famílias e as crianças a retornarem à escola. E ele acontece no contraturno do horário escolar. De modo geral, as crianças estão no ensino fundamental 1 e 2, vão para a escola num período e no outro têm acesso a atividades diferenciadas, de natureza socioeducativa, de apoio ao seu desenvolvimento, na área de saúde preventiva, na área de protagonismo infanto-juvenil, na área de convívio e fortalecimento de vínculos. Também aprendem muitas habilidades e competências que são úteis para vários campos da vida, né? A gente tem uma metodologia própria construída com uma rede de organizações parceiras. Essa é a função do programa Crescer. Há um outro programa para jovens, a partir de 15 anos até 18 anos. Muitos deles, inclusive, que vieram do programa Crescer. Esse programa, chamado Programa de Preparação para o Trabalho, ele se orienta, obviamente, para ampliar as oportunidades de inserção profissional dos jovens, seja por meio do emprego formal, com carteira assinada, seja por meio de pequenas iniciativas de empreendedorismo ou de inserção na lei da aprendizagem, né? É um programa muito interessante em que os jovens
têm informações sobre o mercado de trabalho, desenvolvem competências básicas para se inserir no primeiro emprego. Muitas deles não têm experiências de trabalho, conhecem pouco o mundo do trabalho e o mercado, fazem vivências em empresas parceiras, visitam, recebem orientação de profissionais já com alguma experiência na área de seleção e treinamento e, obviamente, também estruturam um plano de ação que projeta um pouco a vida deles para os próximos anos, o que a gente chama de estruturar um projeto de vida. E nós também atuamos acompanhando esse jovem durante alguns anos para buscar oportunidades de trabalho efetiva. Então, esse é um programa chamado Preparação para o Trabalho. Nós temos um outro programa para jovens da mesma idade até 24 anos, que é o próprio Jovem Aprendiz, a partir da Lei da Aprendizagem, em que nós temos uma série de arcos ocupacionais, né, todos eles certificados. Nós somos uma organização certificada em aprendizagem, nos quais nós inserimos efetivamente o jovem no mercado de trabalho, em algumas áreas, logística, administrativa, basicamente, e na área de alimentação. E é um programa muito interessante, que tem aí uma duração que pode chegar até 24 meses. Então, esses são programas destinados diretamente a jovens, adolescentes e crianças. E nós temos também programas destinados a profissionais do social, que atuam diretamente com crianças e adolescentes, tanto na rede socioassistencial quanto na rede da educação pública. Na rede socioassistencial nós fazemos assessoria e educação permanente de profissionais de todo o sistema de assistência social que atuam com crianças, adolescentes e famílias. Nós atuamos com líderes comunitários de associações de bairro. Essa é a nossa origem, né, como o Celso bem descreveu. Nós prestamos assessoria a essas lideranças para que elas sejam lideranças colaborativas, vinculadas a resultado, mas a mobilização comunitária. Então, temos aí um programa também de gestores, para quem tem gestão de convênios com a prefeitura, para que faça uma gestão efetiva daquele convênio, daquela política. Esses são os programas que estão em operação. E a gente ainda tem uma linha na área de formação profissional, que é uma linha de mentoria, no qual jovens que a gente atendeu nesses programas anteriores e de outras organizações, inclusive, recebem uma espécie de coaching direto de profissionais de várias áreas aí do mercado corporativo, para que os jovens possam ter uma outra oportunidade de entender um pouco o seu próprio processo de desenvolvimento. Temos também cursos de qualificação básica na área de alimentação, vinculado à área de restaurantes. Esses são, vamos dizer assim, os programas mais importantes, e há também um conjunto de outros projetos que trabalham com esse tema do desenvolvimento integral, do desenvolvimento comunitário e do desenvolvimento para o trabalho. Maravilha. Como a ONG percebeu a necessidade ou a importância, né, de se atrelar esse programa de criação de lideranças, desenvolvimento de lideranças, há projetos que também preparam para o mercado de trabalho? Então, o que a gente fez, e isso fica patente em todos esses programas, quer dizer, em 2013, nós decidimos sistematizar todo o trabalho que a gente fazia com todos esses públicos, famílias, crianças, adolescentes e jovens, e disponibilizar isso para a maior rede possível, né, para a maior quantidade possível de pessoas. Foi aí que a gente se aproximou de governos, por exemplo, nesses programas que o Milton falou, que a gente assessora organizações conveniadas à prefeitura e ao Estado. Quando a gente fez isso, a gente também olhando para a vocação, qual que era o grande diferencial da vocação. A gente foi criado por empresários, era uma empresa que tem um DNA empresarial. Esse grupo de empresários, esses empresários que sempre tiveram com a vocação, aportaram muita tecnologia à entidade, em forma de gestão, em forma de olhar para frente, em forma de se estruturar profissionalmente e tal. Mas, ao mesmo tempo, tinha a oportunidade dessas empresas serem empresas que recebessem essas pessoas que saíssem dos nossos programas. Então, para a gente é muito importante que o jovem não só faça um programa, mas que ele também tenha a oportunidade de ter um trabalho digno, de ter uma entrada no mercado de trabalho com um olhar cuidadoso, com um olhar de desenvolvimento desse menino, dessa menina. Então, quando a gente viu as empresas que aportavam recursos para a vocação, que aportavam conhecimento para a vocação, elas também entenderam a necessidade de fazer uma rede
de proteção ao trabalho. Então, a gente tem uma ligação muito próxima com essas empresas e a ideia é que os jovens formados nesse programa Preparação para o Trabalho, como jovem aprendiz, eles entrem nessa rede de empresas que ajudam a vocação a se desenvolver e ajudam essas crianças e esses jovens a se desenvolverem também. Maravilha. E como um reconhecimento de todo esse trabalho, né, de longos anos, no ano passado vocês receberam o prêmio de melhor ONG, né, do país da revista Época. Como foi esse reconhecimento para vocês? Isso, para a gente foi uma surpresa e uma alegria, né, porque ao mesmo tempo que a gente comemorava 50 anos, né, o Instituto DOAR, a revista Época e os Centros de Estudo de Política Pública e Governo da FGV, eles criaram um prêmio que garantiria para a sociedade, né, porque uma certificação de organizações que tivessem um padrão consistente de governança, de prestação de contas, de atividades de controle contábil, de estratégias de captação. Então, eles olharam diversas frentes e eles elencaram para todas essas organizações, eles olharam 5 setores: educação, assistência, desenvolvimento comunitário, saúde, e eles premiaram as melhores ONGs em cada um dos setores, e a gente foi agraciado na parte de educação, e além disso a gente ganhou como a grande vencedora das mais de 1.500 ONGs que foram avaliadas nesse processo. Então, para a gente foi maravilhoso, foi não só uma constatação de que a gente estava indo no caminho certo e que a gente tem que continuar nesse caminho, né, de estar sempre olhando para a sociedade e devolvendo para a sociedade da melhor forma possível os recursos que elas nos disponibilizam para os programas de formação. E também, eu acho que para a própria sociedade é uma forma de ver que tem controle, que tem um olhar, né, para a governança, para que as organizações trabalhem com uma estratégia coerente, que elas prestem contas do que elas estejam fazendo, que elas consigam formar da melhor forma possível a maior quantidade de pessoas com os poucos recursos que elas têm, porque os recursos são escassos para todos, né? Então, tem que ter uma excelência, né? Eu acho que isso é importante, tem que ter uma excelência da utilização dos recursos que são disponibilizados para as organizações. Maravilha. A gente continua falando mais sobre o trabalho da Vocação no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais ação. Estamos de volta com Ação e Cidadania, hoje falando sobre a ONG Vocação. Continuo na presença do superintendente da ONG, Celso Freitas, e o Milton Alves Santos, gerente de desenvolvimento integral e comunitário. Bom, como a gente conversou no primeiro bloco, o Celso explicou que foi uma ONG criada, né, por empresários, mas hoje, após 50 anos, como que é a participação dessas pessoas, né, dentro da ONG? Então, felizmente a gente conta com muitos deles na gestão da entidade. Quer dizer, a gente tem um conselho. Esse conselho se reúne periodicamente, esse conselho avalia as estratégias, né, ele define as estratégias, ele faz o acompanhamento de orçamento e tal. Então, tem um grupo grande de empresários que contribuem financeiramente, que aportam recursos, um grupo grande que trabalham, né, um grupo grande que gerencia o processo de desenvolvimento da organização. Então, eu me reporto a um conselho diretor, formado por empresários ou executivos de empresa, e a gente tem reuniões mensais onde todos os pontos importantes, não só dos programas, mas do olhar estratégico, da questão financeira, do posicionamento da organização, isso é muito discutido e constantemente avaliado e reavaliado. Quer dizer, para a gente é uma satisfação poder contar com pessoas que têm lá o seu dia a dia bastante conturbado com trabalho, mas que eles conseguem ter um olhar específico para o desenvolvimento da organização e para o desenvolvimento dos trabalhos que a organização desenvolve com todo esse público, né? Não é um público pequeno. No ano passado a gente atendeu mais de 26 mil
crianças, adolescentes, jovens e famílias nesses diversos programas. Os recursos para isso são enormes, né? E esse grupo ajuda a definir aonde buscar, como buscar e como utilizar da melhor forma possível esses recursos. Ótimo. Aproveitando, já que você citou os recursos, né, como que a ONG se mantém? A gente tem doações de empresas de pessoas físicas, a gente tem mais de empresas do que de pessoas físicas. Eu acho que está aí no nosso horizonte trabalhar mais com doações de pessoas físicas. Eu acho que o Brasil hoje está caminhando para isso, né? As pessoas estão se interessando pela questão social de uma forma bem diferente do que estava acontecendo há 10 anos atrás. Mas hoje, grande parte dos nossos recursos vem de doações empresariais, de doações em projetos financiados com recursos incentivados. Então, a gente tem Lei Rouanet, FUNCAD, né, o Fundo da Criança e Adolescente, o Fundo Estadual da Criança e Adolescente, o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, então o CONDEC e o FUNCAD. A gente tem uma área de brindes corporativos na vocação, né? Lá atrás, quando os empresários criaram a entidade, eles também pensaram na sustentabilidade da entidade. Então, nós, a ACD e a Unicef, éramos as 3 maiores filantrópicas na venda de cartões de Natal. Como acabou o cartão de Natal, né? Hoje, por causa da internet, acabou, você não vê mais a questão do cartão de Natal, nós desviamos esse ativo que a gente tinha, que eram empresas que compravam e que davam dinheiro para a entidade por meio do cartão de Natal, e nós criamos uma área que chama Brindes do Bem, que é uma área de brindes corporativos, canetas, escritos, todas as ações que as empresas fazem de marketing para conseguir clientes, para agradar os seus clientes. A gente pode participar dessas ações e elas podem fazer essas ações contribuindo também para o desenvolvimento dessas crianças, adolescentes e jovens. Então, essa é uma área importante para a gente. O Brindes do Bem a gente trata isso como uma empresa dentro da vocação, porque ela gera recursos para a vocação. E a gente tem ainda outros diversos programas. A gente tem convênios, editais que a gente participa, mas a grande parte de recursos vem de empresas por meio de doações diretas ou de recursos incentivados. Hoje, me aproveitando o gancho também que você citou, né, do número de pessoas atendidas, mais de 20 mil no caso, né, onde elas estão distribuídas? Quais as regiões que a ONG consegue alcançar hoje? Hoje nós atuamos de maneira muito forte e por muitos anos na região sul, aqui da capital, principalmente nas subprefeituras de Campo Limpo, Boimirim, Cidade Ademar e da região de Capela do Socorro. Também atuamos nos municípios de Embu e Itapecerica da Serra, mas atuamos também em outras regiões, como Heliópolis, ali na região do Ipiranga, e temos uma atuação de assessoria em outros lugares fora da cidade de São Paulo, em projetos pontuais. Então, a região, vamos dizer assim, de atuação direta é a Zona Sul de São Paulo, aqui da capital. Ótimo. Sobre voluntários, há algum tipo de programa nesse sentido dentro da ONG? Sim, nós temos um programa permanente de voluntários, de modo geral vinculado às empresas doadoras. Então, uma das ações que nós entendemos de engajamento, né, na responsabilidade social é a doação, mas muitas vezes a empresa, num outro nível de engajamento, ela pode mobilizar os seus colaboradores a terem experiências de cidadania nas quais eles podem compartilhar saberes, experiências com crianças, adolescentes e famílias, e também se engajar em ações, como são organizações comunitárias de bairro, muitas ações de construção, reforma e atuidades de acesso à informação, como informação jurídica, informação financeira, construções de biblioteca, de reformas, laboratórios, tudo. Esse é um ponto muito importante. Quer dizer, as empresas também contribuem nisso, né? Mobilizando os seus funcionários para que eles também tenham lá a sua ação voluntária nas organizações que são parceiras da vocação. Isso é um ganho para todo mundo, né? Ganha a empresa, ganha a comunidade, ganha as famílias que participam e ganha os voluntários que estão lá desenvolvendo um trabalho que faz crescer a vontade de contribuir cada vez mais, né? A gente percebe isso como o engajamento vai crescendo, né? As pessoas começam de pouquinho e aí
vai desenvolvendo, não, vamos voltar o mês que vem, vamos fazer um planejamento para voltar daqui a 3 meses, vamos fazer outra coisa, vamos pensar em coisas diferentes, né? Então, para a gente é uma satisfação também as empresas disponibilizarem, é uma facilidade para a gente, né? É difícil para a gente receber voluntários, né? Você ligar para a vocação, queria fazer um trabalho voluntário, é difícil gerenciar isso, né? Porque ninguém tem recursos para gerenciar um grupo grande, mas assim, as empresas contribuindo para isso fica mais fácil e fica mais direto a atividade, né? Maravilha. Ao longo desses anos em que vocês também estão trabalhando com a ONG, como vocês têm percebido a transformação que o projeto é capaz de fazer na vida dessas crianças e jovens que são atendidos? O nome vocação, ele já é uma causa que é a causa do projeto de vida como um direito fundamental de todas as pessoas. Todas as pessoas deveriam ter acesso a experiências que ajudassem elas a realizar escolhas, a se conhecer melhor, a assumir compromissos com a comunidade, com a sociedade. E, obviamente, identificar suas capacidades e habilidades e melhorá-las por meio de processos educacionais. Então, nós fazemos isso e, em alguma medida, esse é o resultado do nosso trabalho. Então, é muito comum que as crianças cresçam, virem adolescentes jovens e, nesses 50 anos, é possível que as crianças, algumas das crianças atendidas já estejam com 50 anos e é muito comum, se você percorrer a Zona Sul em trabalhos sociais, perguntar se alguém conhece a vocação e às vezes o gerente de um serviço foi usuário de uma organização ou jovem de uma organização que a gente assessorou, um educador social que foi atendido numa das unidades que a gente apoia. Nós temos casos de empresários que usaram, por exemplo, espaços da nossa sede lá no Campo Limpo para atividades esportivas. Hoje tem empresas de educação na área, por exemplo, de língua estrangeira e tentam retornar para dar o que receberam, estão com 40, 42 anos e eram crianças e adolescentes com 6, 12, 14 anos de idade. Então parece que o impacto nessas biografias é um compromisso com o social, ou seja, entender que ele tem um compromisso com as outras pessoas, não só com o seu próprio sucesso, uma maior consciência das próprias habilidades, do que ele tem que buscar em várias oportunidades aí de estudo e formação, e um profissional com consciência, com ética, com integridade. Eu acho que esse é um impacto. E, obviamente, tem um impacto global na família e nos territórios. Então, há muitas comunidades, por exemplo, com a comunidade ali da região do Grajaú, em que muitas vezes você não tinha um equipamento público quando nós começamos a assessoria há 30 anos atrás, 40 anos atrás. E hoje a comunidade tem um conjunto de equipamentos e de atividades da própria comunidade que tornaram aquele território um território mais seguro, mais acolhedor para aquelas famílias, de maior solidariedade. Outros que não tinham políticas públicas adequadas e que a comunidade se organiza para pleitear e obter essas políticas quando os governos têm abertura e quando não tem também. Então, acho que são dois aspectos. E um terceiro é a família, né? Quer dizer, uma família mais fortalecida, mais capaz e mais consciente das suas responsabilidades, mas também mais protetiva, mais acolhedora, mais espaço de diálogo. Basicamente, seriam os efeitos dessas mais de 200 mil pessoas que a gente teve contato direto e indireto ao longo desses 50 anos. Agora, acho que tem uma coisa importante também, Mariana, que é nós monitoramos todos os programas que nós desenvolvemos. Então, a gente tem indicador de qualidade para tudo, né? de acompanhamento de qualidade. Então, por Crescer e por PPT, aqueles 2 programas que você falou inicialmente, a gente criou um sistema de avaliação, que a gente chamou de Sistema de Avaliação de Mudança e Impacto Social, e a gente avaliava a criança, e continua avaliando, a criança e o jovem no programa com diversos indicadores na parte de desenvolvimento cognitivo, de saúde, do desenvolvimento comunitário, da relação familiar e tal. Isso virou um sistema e a gente faz esse acompanhamento anual, criança a criança, sala a sala, programa a programa, comunidade a comunidade. Esse é um programa que nós desenvolvemos e que deu para a gente uma expertise de trabalhar com questão de indicador para tudo que a gente vai fazer. Então, sempre que a gente vai desenvolver um programa, quais são os indicadores, o que a gente está buscando com isso e como que a gente vai mensurar o resultado disso. Quer dizer, a gente está atingindo o resultado que a gente esperava, se não porque, e mais do que isso, né? Um processo avaliativo, ele serve principalmente como avaliador do programa, né? E serve para formação, serve para desenvolver novas atividades e tal. Então, para a gente avaliar, talvez
isso daí também é um dos pontos que a gente está lá no prêmio de melhor ONG, né? Avaliar para a gente é fundamental, trabalhar com parâmetros de desenvolvimento de cada programa que a gente faz é fundamental. E a gente quer fazer isso sempre e cada vez melhor. Maravilha. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, né, onde que pode consultar? Pode consultar nosso site, que é www.vocacão.org.br e também pelo e-mail que está aparecendo aí na tela. A gente tem um serviço de atendimento, a gente de modo geral responde todas as mensagens e esse é um contato certo. Maravilha. Queria agradecer muito a sua presença, Milton, a sua, Celso. Parabéns pelo Nós trabalho. Nós que agradecemos. Muito obrigado. O Ação e Cidadania fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.